Olá, eu sou médica psiquiatra, me chamo Simone Matos Rosolém e hoje eu vou abordar um pouquinho com vocês sobre os traumas da infância, se eles refletem na vida adulta. Venha comigo, vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto. Os traumas da infância podem sim interferir na vida adulta, né? Como que isso acontece? É algo muito subjetivo, depende da crença de cada família e de cada pessoa. Mas, doutora, o que isso significa? Uma criança, quando ela nasce praticamente sem saber nada, né? Vai ter a sua personalidade, vai ter a sua questão de carga genética, mas ela nasce pronta para aprender e ela vai absorver aquilo que o mundo e que o meio que ela está inserida está proporcionando a ela. Então, quando a criança é bem nova, ela vai ter um vínculo muito grande com a mãe. Se não tem a mãe, vai ser com o pai, com alguém que cuidou, que deu todo o afeto, que deu aquele amparo inicial para a criança. Então, um grande trauma que pode refletir na vida adulta são perdas precoces. Mas perda do quê? Perda de algo que a criança tem muito vínculo, seja do pai, seja da mãe, seja da avó, seja do animalzinho de estimação, seja de um tio muito próximo, né? Perdas repentinas mal elaboradas podem sim trazer transtornos na vida adulta. Um exemplo muito comum que avaliamos no consultório, pacientes que às vezes têm medo, por exemplo, de ir no velório, ele não vai, ele tem uma angústia, ele tem um trauma, ele tem uma memória muito negativa daquilo, sendo que a morte é a única certeza da vida, né? Por quê? Porque às vezes lá, de repente, ele teve um trauma de uma perda muito grande e isso impactou na sua vida adulta, como se fosse um mecanismo de defesa, ele fugir daquela situação, né? Outro tema muito importante que causa traumas nas crianças e que refletem sim na vida adulta, abusos, né? Os abusos, eles são de uma forma tão invasivo, tão danoso, prejudicial, pois eles são normalmente de alguém próximo, de alguém que a criança tem um vínculo muito grande e que ela confia e que ela não vai contar, né? Então ela é coagida a não contar e isso vai tornando-se algo de muito trauma para aquela criança, principalmente quando são abusos de repetição. Isso faz com que, dependendo da crença daquela criança, quando ela cresça, ela pode ser uma criança que torna-se um adulto que ele não sente amor, que ele não tem um prazer na relação amorosa, que ele tem, às vezes, desenvolve até uma mania de limpeza, de higiene, né? Porque ela se sente suja. E às vezes a pessoa passou por aquilo e a subjetividade dela fez de forma diferente. Ela age de forma diferente. Ela vai talvez gostar do que aconteceu, porque para ela foi normal, ela não tinha maturidade de entender o que era naquele passado. Então às vezes torna-se pessoas sedutoras. Há estudos que mostram que a prostituição, em muitos casos, foi desencadeada por abusos da infância. Torna-se para aquela pessoa que está nesse meio algo que ela não tem mais sentimento, ela não tem prazer, é como se fosse um mecanismo sem sintomas afetivos, ela está lá por estar lá. Olha como que isso reflete totalmente numa vida de um adulto, né? Os traumas, a gente tem que entender que não é qualquer perda, né? É algo que causa um abalo, que causa assim uma coisa muito grave, uma divisão, uma cisão, a gente fala, muito marcante e que não tem como a gente ir lá e apagar, né? Não tem como ir lá no passado e passar uma borracha e tá tudo normal, não tem. E isso às vezes faz com que seja um adulto com muita culpa, com uma questão dele não querer desabafar, dele não querer conversar, e isso também pode fazer com que gere transtornos, principalmente a questão da depressão, né? Então a gente vê o quanto que é importante darmos esse amparo de qualquer maneira para essas crianças. A maneira mais adequada é aquela que a criança tenha amor, amparo, afeto, que ela se sinta acolhida por um membro da família, alguém que está cuidando, não necessariamente a mãe. Você já ouviu falar sobre isso? Já tinha parado para pensar
que às vezes a personalidade da pessoa, talvez aquela toda timidez ou toda expansividade, tenha relação com algo do passado? O que você poderia fazer de diferente por essa pessoa? Podemos fazer mecanismos de enfrentamento, lidar com aquilo como se não fosse uma culpa, lidar com aquilo de forma que realmente passou, eu aceitei, eu auto-perdoei, eu tenho que me perdoar. Não adianta perdoar o outro. Esses tempos chegou um paciente para mim em consultório que ele tinha sido abusado na infância, quando ele tinha 6 anos, e foi um abuso por uma pessoa muito próxima, foi pelo avô. E esse menino cresceu, tornou-se ansioso, desenvolveu um toque bem importante, e quando nós estávamos com um vínculo bem bom, ele me contou que ele teve um abuso na infância, que ele não contou para a mãe, porque ele foi coagido pelo avô, e ele tinha uma tristeza imensa dentro dele e um hábito de higiene muito importante, que a mãe percebia, mas não entendia o motivo. E hoje, ele na sua vida adulta, teve a vontade de contar para a mãe, só que a pessoa que o abusou já tinha falecido, né? Então entrou em outra questão: será que a minha mãe vai acreditar em mim? Ou será que ela vai achar que só porque ele morreu eu tô contando? Então isso faz com que a cabeça da pessoa passe 1000 coisas, 1000 pensamentos de uma forma negativa. Então é sempre importante estarmos prontos para nos auto-perdoarmos e aceitarmos a ajuda que vem de fora, seja ela da psicologia, da psiquiatria ou de um atendimento multidisciplinar.